um nível de estoque alto e, ao mesmo tempo, né, diminuir o capital imobilizado. Os dois objetivos são legítimos, mas eles são, a princípio, potencialmente conflitantes, né? E aí é que entra, então, né, a questão de um sistema de gestão, para tentar harmonizar esses múltiplos interesses. Uma pergunta aqui. Perguntando para você, para cada um aqui, né, se quiser falar é bom, né? Se você identifica esse tipo de situação na sua empresa. Ou se isso não acontece na sua empresa. Eu conheço uma empresa que isso não acontece. É a Mentirosos S.A. Não tem como, não tem como. Por exemplo, quem tem namorado, namorada, mulher, esposa, filhos, acontece isso. Quando você quer sair para almoçar no domingo, acontece isso. Você quer decidir a viagem, o que vai fazer sexta-feira à noite. Passando aquela partida jóia na quarta tarde e ela quer visitar a amiga dela. Tá? É isso. É inerente à vida humana. Não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Né? É uma questão da gente procurar harmonizar. Mas isso, zerar, quer dizer, eliminar totalmente esses, entre aspas, conflitos, impossível. Impossível. Né? Eu vejo... Como é que eu posso, né, esperar, por exemplo, uma pessoa que tem uma formação na área financeira, que trabalha todo mês, suando a camisa para fechar as contas, ela perceba o negócio da mesma forma que, por exemplo, uma psicóloga que tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento organizacional, motivando as pessoas. Como é que eu posso esperar que os dois vejam a empresa da mesma forma? As duas visões são necessárias, mas não tem como, né? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, para a gente começar aqui a pensar um pouquinho mais especificamente nessas coisas, tá? Eu vou pedir agora, bem rapidamente aí, acho que a maioria de vocês já está próximo, né? Já sentaram distribuídos por empresa. Talvez aí, se o pessoal do grupo quiser se aproximar aí da sua equipe, e você começar a listar agora, se é que você já não fez isso, todos os grupos de requisitos gerenciais. O que eu estou chamando isso? Por exemplo, requisitos da Anvisa, não é para definir, é dizer assim, olha, os requisitos que a Anvisa tem para o meu produto, os requisitos que a Anvisa tem para o meu sistema de gestão, os requisitos da ISO 9001 para o meu sistema da qualidade, e assim por diante. Os requisitos do cliente, os requisitos daquele país para onde eu quero exportar, que eu já exporto ou eu quero exportar, né? Então, pode ser requisitos do produto, pode ser dos processos ou de gestão, tá? Questões ligadas à segurança do trabalho, né? A CIPA. Então, todos os que você lembrar agora. Vamos lá? Um minutinho? A Adileia, como sempre, super eficiente, ela colocou umas canetas aqui, quem não tiver, tá? Talvez seja interessante, Adileia, pegar umas folhas em branco, aqui na impressora ao lado, tá? Joia, isso aí, vai. Tá legal, tá? Essas intervenções, assim, que aí quebra um pouco a monotonia disso aí, eu ficar falando. Tá bom? Faz, mas aquilo é só uma ideia, pode misturar aí. Tem o Léo aqui, né?
Por enquanto, segurem essa informação, tá? Nós vamos... isso pode ficar por aí, porque nós vamos ter alguns momentos como esse aqui, tá? Bom, a ideia é a gente perceber, né, a profusão, a quantidade de requisitos que nós temos que enfrentar, né? E aí não só os requisitos compulsórios, como por exemplo da Visa, que tem uma razão de ser, tá? Mas os outros inerentes ao próprio negócio, como eu falei, os requisitos da área financeira, né? São apenas um pequeno detalhe do negócio. Lucro é um pequeno detalhe. Bom, então, como estava dizendo, isso é um objetivo a ser alcançado. Por exemplo, trazendo, isso aqui é uma representação, né, gráfica. Então, trazendo essa representação para essa realidade que nós terminamos de ver agora. Tá? Como harmonizar todos esses requisitos, né, da melhor forma possível. Tá? Então, essa figura tenta mostrar isso aí. Tá? Outra coisa, se esse alinhamento é o nome que nós damos para essa situação interna, né, um nível de coesão, de coerência interna, tá? Então, esse alinhamento, ele está no sentido da busca da sustentabilidade, né, da integração dos objetivos do negócio com os objetivos ambientais, com os objetivos sociais. Tá? Essa é a ideia. Bom, voltando aqui só um instante. Então, nós temos essa situação de lidar com um contexto de alta complexidade, que varia de empresa para empresa, dependendo de uma série de fatores, mas toda empresa em si, ela é um sistema complexo. Ela é uma entidade complexa. Tá? Como que a gente lida com a complexidade? Através da simplicidade. Como é que eu lido com o frio? Eu bebo uma bebida quente, né? Eu lido com a umidade procurando coisas secas, né? Eu tenho que buscar o oposto para poder chegar numa situação de equilíbrio. Só existe uma maneira efetiva de se lidar com a complexidade, através da simplicidade. Né? Mas a simplicidade no sentido desses exemplos que eu coloquei aqui. Percebam que nós estamos diante, nesse slide, de alguns dos maiores avanços do conhecimento da história da humanidade. Como, por exemplo, que a equação que descreve a teoria da relatividade restrita. Através dessa expressão tão simples, né, nós conseguimos descrever praticamente todos os fenômenos físicos que existem. Né? Então, a simplicidade aí é a capacidade de sintetizar, de ir para a essência daquilo que nós temos que lidar, com aquele fenômeno que nós temos que lidar. É esse o sentido da simplicidade. É focar no que é essencial, porque é humanamente impossível, literalmente falando, é humanamente impossível lidarmos com tantos fatores ao mesmo tempo. Então nós temos que ter a capacidade de entender a essência daquilo que está em jogo. É isso que os grandes pensadores universais sempre fizeram. Inclusive, esse aqui, da área de gestão, que nós vamos falar, que é o conhecido ciclo de Deming, mas na verdade é o ciclo de Schwartz, foi ele que desenvolveu. Tá? Essa figura, eu conversei com o Sérgio, nós ficamos alguns minutos para decidir se a gente ia mostrar ou não para vocês. Falei, eu não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar. Então, eu vou passar rapidamente por ela, deixa ela aí. Nós vamos, ao longo dos meses, eu vou voltar a ela. Né? O que eu estou querendo mostrar com isso aqui, eu e o Sérgio estamos querendo mostrar, é como que nós lidamos, como nós usamos
Então, instrumentos que simplificam a complexidade. Né? Por exemplo, vocês não terminaram de listar uma série de requisitos? Se a gente aprofundar, vai ter muitos outros. Tá? Então, como que isso ele se viabiliza no dia a dia? Por exemplo, você considera todos esses requisitos e vai integrando o que é possível, vai priorizando até chegar em um único requisito que vai sintetizar isso. Por exemplo, que esse computador tem esse tamanho de tela. Isso aqui é uma síntese de uma série de requisitos, de engenharia, de regulamentos, de marketing. Entendeu o que eu estou dizendo? A outra figura, eu comentei rapidamente também no encontro anterior, é como a gente lida, então, no momento de implantar alguma coisa. Mesmo esse requisito. Então, por exemplo, o requisito, estou dando, né, um exemplo bem simples. Isso que nós sintetizamos através, aquele conjunto de requisitos que nós sintetizamos através, por exemplo, de um requisito de produto, quando eu vou implantar, ele tem correspondência com uma série de áreas. Por exemplo, área de suprimentos que vai ter que comprar, área de produção que vai ter que produzir, o almoxarifado que vai ter que estocar e assim por diante. Então nós vamos usar um mecanismo que se chama desdobramento. Então, quando nós vemos as várias metodologias que existem, por exemplo, todas aquelas ligadas com estratégia, no sentido mais amplo da palavra, né? Porque, como nós vamos ver mais para frente, o sistema de gestão, ele é a manifestação, ou deve ser a manifestação da estratégia. Ele é a consubstanciação, ele é a implantação da estratégia. Então, o bom mecanismo para fazer isso